Olá, boa noite. Espero que esteja tudo bem com todos que vão acompanhar onde esse vídeo alcançar. Espero realmente que esse vídeo possa mudar aí algumas cabeças, algumas visões, que a maioria das pessoas possam aprender e aproveitar a oportunidade para buscar conhecimento. A ideia dessa live é trazer a psicóloga Maria Rodrigues para compartilhar com você, tá, toda a experiência, toda a vivência que ela tem, tá, e experiência com pessoas, e principalmente como orientadora de pais. Então eu quero aqui comentar com você e compartilhar, tá? Conhecimento é muito bom para você participar, para você poder experiências novas, convívios novos para você. E o que a doutora tem feito, a doutora psicóloga, ela não é doutora com mestrado, mas é a psicóloga Maria Rodrigues, que é essa pessoa que sempre está aí compartilhando conteúdo, sempre trazendo técnicas, formas de comunicar, formas de como você ter um convívio melhor com os seus familiares, tanto pais e filhos ou filhos e pais, né? E está sempre, incansavelmente, não, vou falar assim, não quero super valorizá-la, que ela é bem humilde para reconhecer isso, mas eu quero que você entenda a seriedade que isso tem, o compromisso que ela tem com você, porque ela vem na live em público trazer o conhecimento, compartilhar, convidar os pais a fazer junto com ela os desafios. E todo dia vem desafio, desafio, desafio. E é uma questão tão prazerosa de se ver que eu gostaria que muitos pais alcançassem esse conhecimento, tivessem a oportunidade de ver isso. Doutora, se apresenta, por favor. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gratidão novamente, né, Fernanda, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Só Eu para... estou te ouvindo. Certo, tá. E agradecer, né, primeiramente, acho que, como o Fernando falou, todo esse conteúdo, acho que as informações também que ele tem trazido são sérios, realmente, é parte de estudos, dedicação, né? Vou fazer 13 anos agora, final do ano de formado em psicologia, e desde o início da minha formação eu já trabalhava com infância. E depois da chegada das crianças em casa, eu falo, vai fazer 7 anos com meu filho mais velho, eu comecei a me dedicar melhor à orientação de pais, sabendo da minha necessidade também. Então, como você aí que está ouvindo esse conteúdo, eu também tenho lá em casa dois. Eu tenho o Benjamin de 7, a Rebeca de 3, o Benjamin de 6, né, vai fazer 7. Mas passando por toda essa vivência que a gente vive no dia a dia, né, no relacionamento, com os filhos, com toda a família, não é só, né, ali na nossa casa, mas tudo que envolve todas as pessoas que são envolvidas aí no nosso processo familiar. E eu tenho trazido esses conteúdos e o Fernando me convidou novamente. E rapidamente eu aceitei, viu, gente? Eu adoro bater papo. Eu acho que a live fica muito bom quando a gente consegue bater um papo. E aí eu convite já no final, né? Se vocês também quiserem tirar alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário durante esse período, tenho certeza que o Fernando vai estar aberto também. Eu não sei se está meio escuro, Fernando, parece que eu tô... Eu tô com a mesma impressão aqui, parece que o fundo aqui ficou meio escuro também. Você ainda tem Eu a acho imagem aí. que alguém na live ele fica... ele usa um pouco mais acho que dos dados, mas é o que temos. Então vamos. Vamos lá. Doutora, mais uma vez é um prazer, tá? Estar compartilhando com você alguns conteúdos. Como você falou, e tem a sua família, o que você tanto estudou, hoje você está tendo na prática e experimentando. Um pouco antes eu estava comentando da importância de você pesquisar sobre as experiências entre pais e filhos, identificar o que você não quer. Agora só uma fala minha aí, eu deixo você falar, identificar o que você não quer para trazer para a tua casa e compartilhar ali com os teus filhos e fazer isso. Essa é a minha grande sacada para mim e é o que eu uso dentro do meu lar. Tá? Então, mesmo hoje estudando psicologia, hoje no terceiro ano de psicologia, eu já vinha pesquisando muita coisa, estudando para aprender a ser pai e não ser
sabe assim, um pouco deixar de lado o conhecimento e poder aproveitar a infância com eles. Porque não dá para aproveitar a infância sem conhecimento. Se a gente pesquisar nada, não tem como a gente identificar qual o momento de cada filho. E o que eu ouço muito dos pais é aquela questão básica, tipo, adolescente ou aborrecente, ou dá muito trabalho e, tipo, né, triste. E aí as pessoas acabam não deixando, né, os próprios filhos experimentarem a infância, conhecer de verdade, que é uma das coisas que você vai citar, que é as fases, né, é o falar do convívio social e saudável, convívio familiar e saudável, e falar das fases, que uma das coisas que a psicologia abre para nós é o conhecimento de cada fase. E que, poxa, muita coisa que eu vi lá, hoje eu vejo aqui em casa, e aqui em casa eu tenho 3, tá bom? Eu tenho uma moça de 14, tenho um de 10 anos, tenho um de 5, então eu brinco que foi diferença de 5 anos para dar tempo de pagar a faculdade. E aí a gente vai vivendo. Só que aí vem o desafio, né? Conversar com a de 14, conversar com o de 10 e conversar com o de 5. Porque aí entra essa casa que a gente tanto quer compartilhar aqui com as pessoas. Que não é conversar com a de 14 e querer que o de 5 entenda. E nem conversar com o de 5 e querer que o maior entenda. Então, fica à vontade, tá? A live é sua, o momento é seu. Por Mas fica favor. bom, né, Fernando, para a gente bater um papo, né? Acho que em cada ponto você tem qual a experiência de pai é melhor, com 3 fases diferentes. Como Sim. você falou no início, o conhecimento não é que não é para nos aprisionar, tá? Que às vezes alguns pais falam, mas vocês estão vendo só teoria. A teoria serve como base para a gente colocar ali dentro da nossa casa, não é o contrário. Né? Então, assim, a gente tem que sim saber da teoria e colocar de acordo com as nossas necessidades. A gente não vai colocar a teoria, pum. Deixa eu só Pode falar uma falar. coisinha. Eu quero pedir para todas as pessoas que estão online, tá? Isso que eu não falei antes. Compartilhe essa live. Marque aquele Isso. amigo que precisa de ajuda com os filhos. Principalmente você, vizinho, que tem um vizinho que o filho dá trabalho pro pai. Então, vai lá e marca o vizinho, fala assim, ó, bate na porta e fala, acompanha lá a live das Preparando, que tem a psicóloga Maria Rodrigues. Multiplica, vamos levar esse conhecimento a mais pessoas. É um momento que nós temos de ouvir bastante dicas e oportunidades aí para aprender a lidar com pais e filhos. Então, por favor, temos 7 pessoas online assistindo, vamos multiplicar para muito mais, vamos compartilhar com as pessoas que estão junto conosco aí acompanhando, que possamos levar essa live, vou falar assim, o dobro de pessoas nesse momento. Tá? Obrigado. Pode continuar, doutora. Né, como eu estava pontuando, coloca aí, viu, gente? Aperta o aviãozinho aí para mais pessoas. Assim, a teoria serve para que a gente possa, né, colocar lá dentro da nossa experiência. Né? Não é que a gente vai ficar engessado pela teoria. Agora eu vou colocar ela aqui prontinha e agora o que eu faço? Né? Então, todo esse conhecimento que eu tenho passado e que o Fernando tem também compartilhado, o conhecimento dele também na formação dele como psicólogo, é para que a gente possa, sim, ir colocando dentro da nossa casa isso, nossa experiência, e a gente traz não só um conhecimento distante, né, que eu acho que isso que a gente tem visto agora da ciência, muito mais próximo do que a nossa vida. Então, eu vou falar daqui de coisas que eu vivo dentro da clínica e que eu vivo dentro de casa para vocês. Começando a primeira coisa, a gente falou de conflito, né? Eu coloquei lá como tema, se você está vivendo dentro da sua casa algum tipo de conflito, esse é o tempo para pare aqui um tempinho para refletir, tá? Primeira coisa que eu quero trazer é que conflito, uma casa emocionalmente saudável, né? Um lar emocionalmente saudável não quer dizer, primeiramente, que não há conflitos. Que se cessou todos os conflitos, agora a equação é zero, não tem mais nada. Né? Não acontece, ninguém discute, não tem um bate-boca, não tem uma argumentação, não tem um grito, né? Todas essas situações são naturais para uma família. Então, é natural da nossa vida as crises. A gente não precisa ficar com a intenção de cessar todas as situações de crise. Né? Maria, mas agora eu queria que meu filho fosse bom na escola, fosse bom lá com os amigos, escolhesse a namorada perfeita,
e estivesse em casa comigo. Não sei, sabe assim, às vezes a gente fica idealizando algo que é muito distante do que é possível para o ser humano. Você não é, você vive as crises e você quer alguém que te acolha nas crises. Isso é natural. Então, para os seus filhos e para toda a família vai ser assim. Então, uma família emocionalmente saudável não quer dizer que não vai acontecer mais nenhum problema na sua vida, tá bom? Então, se você está aí com algum conflito, também não acho que isso não possa ser resolvido ou que tá falando de uma coisa distante, Maria, isso não serve para minha casa, né? Porque lá na minha casa você não sabe o que eu vivo. E eu tenho certeza, a gente trabalhando com famílias, eu atendo muitas famílias por semana. Então, assim, eu sei o quanto que, principalmente em tempos de pandemia, a gente tem vivido muitas situações de conflitos familiares, de dores, de perda, de luto, de transtornos, depressão, é, crianças com crise de ansiedade, com automutilação, que foi uma live que eu já falei. Tudo isso tem acontecido nos nossos lares e pode estar acontecendo na sua casa hoje, você que está me ouvindo. Então, hoje o que eu quero trabalhar com você é que não quer dizer que o seu lar não possa ser melhor só porque isso acontece, né? Que agora a sua família, só porque tem todos esses problemas, você acha que isso não vai ser um lar saudável, ou que não possa melhorar, ou que não tem mais jeito, né? Porque já virou adolescente agora, já vou largar de mão, né? Porque eu já não consegui resolver até aqui. Então, pensa nisso. Conflitos vão fazer parte da nossa vida, mas eles tomam uma dimensão, com certeza, de algo que possa trazer muito sofrimento se a gente não está observando. Né? Então, eu trabalho com análise de comportamento exatamente por causa dessa observação. A gente não pode, no piloto automático, a gente sabe que está ruim. Ah, mas eu falo, o prego ainda está pequeno, né? Então a gente vai indo, vai indo, vai indo, até que uma hora fura. Aí todo mundo acorda na casa porque aconteceu uma tentativa de suicídio, porque aconteceu uma fuga, porque aconteceu uma crise de ansiedade muito grande, não só na criança, no adolescente, nos pais também. E aí a casa acorda para que a gente observe que alguma coisa estava indo muito mal. Conflitos vão existir, mas Doutora, quando você vê deixa que eu só está fazer um. perdendo, pode falar. Só, desculpa te interromper, eu vou levantar a mão lá de falar, que aí você termina o raciocínio, aí eu falo, né? Senão eu vou ficar te cortando toda hora. Deixa agora é uma pergunta minha, tá? Que eu vou aguçar aí algumas perguntas que chegaram para mim no meio do que você está falando. Eu acho que a maioria das vezes o conflito começa em nós, pais. Porque, como você falou, nós queremos idealizar a vida perfeita para nossos filhos. Só que a gente não Uhum. acompanha nossos filhos na realidade dele. Quer dizer, falou, quero que arrume uma namorada perfeita, quero que estude, quero que faça isso, quero que faça aquilo outro, quero que seja perfeito na escola. Mas aí, se eu não estar perto, se eu não acompanhar, se eu não ver o que ele está fazendo, vai ficar difícil. E o conflito começa em mim, né? Porque eu idealizo na minha cabeça o filho perfeito e quero cobrar do meu filho o filho perfeito. A gente Certo? não faz um investimento perfeito, porque isso é impossível, né? E é um pouco disso mesmo. Eu falo assim, que é muito investimento para que a gente possa um dia falar de algum retorno. É muito investimento, né, da nossa parte nessa situação. E não que isso vai te trazer fadiga. Agora você pensa assim, estou cansada já, Maria, só de pensar que eu vou ter que fazer tudo isso. Não é um investimento, gente, que a gente pensa que a gente vai tirar além do que a gente tem. Se você está sentindo esse cansaço, você precisa se nutrir mais enquanto pai e mãe, para que você possa dar um pouquinho mais. É isso que precisa ser feito, né? Também eu vou falar lá no final da nossa saúde emocional enquanto pais, que é uma saúde para todos da casa. Todos precisam de um tempo de descanso, todos precisam saber das suas necessidades, todos precisam de uma pausa, né? E isso é para todos na casa. Mas, com certeza, se parte de nós, os conflitos, não estou falando do pai e mãe, que você fala assim, mas ele que saiu de casa, ele que brigou, ele que está dessa forma, e esse já pode ser um comportamento do seu filho, sim.
Mas começou com várias situações aí no ambiente dele, não só da sua casa, pode não ser só da sua casa, pode ser da escola, pode ser da casa da avó, da casa do pai, né, de outros lugares onde ele frequenta. Mas com certeza, né, se a gente espera ter filhos emocionalmente saudáveis para o futuro, a gente vai ter que fazer um investimento desse tamanho nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Por isso que eu quero aqui trazer algumas considerações para vocês nisso. Então, pensa assim, não tem conflito zero, tá? Não fique idealizando algo que não é possível nem você fazer um investimento total e nem o seu filho dar um retorno total. Até porque os nossos relacionamentos, apesar de a gente ter troca, não são só de retornos, assim. O nosso filho não precisa ser aquilo que a gente deseja que ele seja. Como você não foi o filho, talvez, que seu pai desejou. Você fez as suas escolhas, pode até ser parecido com o seu pai, mas você fez as suas escolhas. Então, não adianta cobrar do seu filho algo que nem você fez para os seus pais. A gente não vive para suprir o desejo do outro. Então, vai ter conflitos, vai ter discussões, mas o importante, que é o que eu quero começar o meu conteúdo, que nós possamos nos observar todos os dias. Começou a ter conflitos diferentes, começou a não resolver conflitos, só tem um atrás do outro e nunca resolve nada, né? Começou a aparecer alguns sintomas maiores por causa disso, é tempo de parar, né? E é isso que eu vou orientar, né? É tempo de parar, procurar um especialista, procurar uma orientação para que você possa concluir, né? Resolver problemas. Eu trabalho isso com as crianças. Eles estão com algum problema, eu falo assim, você vai bater agora? Você vai chorar? Você vai gritar? Não resolve o problema. Então, a gente precisa ser bons em resolver problemas. Não quer dizer que os problemas vão deixar de existir, né? A gente só precisa ficar bom em resolver problemas, tá? Se você quiser depois ir anotando, viu, Fernando, as considerações e trazendo, que eu não vou conseguir, acho que ficar lendo, Visualizei. Tá. tá bom? É, vamos deixar as perguntas para o final, né? Ou você quer que eu já vou fazendo as perguntas que estão vindo? Sozinha, eu vou tentar trazer bem rapidinho, a gente vai trazendo, porque depois Tá. eu consigo ir concluindo, pode ser? Pode ser. Só uma observaçãozinha. Numa linguagem com adulto, a gente fala de conflito é quando uma pessoa não entende a outra. E a gente fica tentando provar o nosso ponto de vista para outra pessoa. É onde gera o conflito nos adultos, né? E aí, numa parte de criança, a senhora nos explica, como você acabou de falar, que é esse momentinho da criança. Sim, mas é E bem esse, parecido. E esse conflito não é um conflito para fim do mundo, né? Em algumas linguagens com adultos, eu costumo até brincar de falar assim, ó, você tem que aprender a discutir sem terminar o casamento. Tem que aprender a E, discutir, debater, sem expulsar o filho de casa. Porque ele não isso. está entendendo o que você está explicando ou você não está entendendo o que ele está tentando te explicar. Que aí é onde Uhum. gera o conflito. Né? Então, hoje falando como de comunicação não violenta, que é uma coisa que eu gosto de estudar, mas a minha linguagem é com adulto, não é com criança. E Então, com eu não pego filho de outras pessoas para poder, né, gerar conflitos, senão os pais vão me bater. Então, eu gero conflito com os meus. E aí é uma coisa que é muito legal de se observar, porque se o adulto discute quando não compreende o outro, como é que a gente não vai discutir com o filho e mesmo assim não deixar isso gerar, ficar para outro dia, como você falou, acumular discussão, debate, conflito, porque não é conflito. Para mim, eu chamo de diferente de conflito, que é a questão pais e filho. É seu filho tentando te passar o que alguém ensinou para ele, ou que ele viu em algum lugar, e você, pai, que deveria acolher primeiro, entender o que ele está querendo te dizer, e aí ir lá e moldar. Falar, não, filho, você entendeu errado, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E não já ir de cara bater de frente. Com adulto, e hoje falando, eu venho da área de segurança, então fazia muito segurança com balada, e aí a segurança não pode bater em cliente. Então, como que a gente trata um cliente que está alcoolizado, fora de si já, e aí a gente tem que ter todo um carinho, porque não dá para falar outra coisa, todo um carinho com esse cliente. Qual que é a diferença de fazer esse todo carinho com nossos filhos também? Que é acolhê-lo, em vez de brigar, de bater, e só pôr só a tua verdade, pai. Apesar que nossos filhos têm muito a compartilhar, mas tudo que eles têm a compartilhar vai ser moldado pela tua visão, pai. Uhum. E aí E vai. o conflito, né, Fernanda, é exatamente isso, de você, deixa eu só desligar aqui, de você poder
da criança, então vai ter um conflito com o desejo dela, e alguém que está parando, talvez, aquilo que ele está desejando naquele momento, ou que ele acha que é certo naquele momento. Mas não vai ser só com não que os nossos filhos vão entender o que é aquele comportamento, ou porque você fala, ou eu não quero que você faça isso, ou você não vai fazer isso nesse momento. Isso não é efetivo para que a criança possa entender e aí voltar a perceber o seu comportamento e pensar no que poderia ser melhor. Eu trabalho com as crianças, então assim, você ficou chateado e tá ok, a gente fica bravo. Mas agora, você ficar bravo, você conseguiu comunicar para outra pessoa que você não gostou? Você conseguiu falar para o amiguinho que você não gostou daquele comportamento dele, que você não queria que ele pegasse a sua bola naquele momento, você conseguiu falar para ele, eu pego um pouquinho agora e depois você pega depois? Então, a gente passa a resolver esses problemas. A gente vai trabalhando com a criança, com o passar do tempo, eles trabalharem com a comunicação. Os pequenininhos, às vezes, não conseguem trabalhar efetivamente com essa comunicação, mas é o trabalho de identificar o seu sentimento que é seu, não é do outro, né? E você poder expressar, né, o como é que você se sentiu tentando pensar e quem vai nos ajudar a resolver esse problema. Porque às vezes você vai ter que chamar a professora, você vai ter que chamar a sua mãe, você vai ter que chamar outras pessoas para mediar essa resolução de problemas quando é criança, né? Mas, então, assim, esses conflitos, que é isso, né? O pensamento está diferente, a comunicação não está batendo, um está falando uma coisa, outro está falando a outra. Vem esses conflitos por isso, né? Você se sente que a outra pessoa não está realmente entendendo e compartilhando do que você está vivendo. Então, o que eu falo dos jovens? Ele não sabe o que eu estou passando, né? Ele não vê o que eu estou sentindo. Ele não sabe do meu sofrimento. Só está preocupado com a rotina da casa, mas ele não sabe o que está passando lá dentro. Quando a gente vê isso, e é isso, a gente não está conseguindo comunicar nem o jovem, é uma deficiência deles também, por isso que a gente trabalha. Eles não conseguem comunicar, porque eles só conseguem, às vezes, reclamar, mas não comunicar isso, e nem a família consegue observar essa demanda de uma forma assim, como é que eu faço para resolver esse problema? E não só luta de poderes, né? A gente sempre fala assim, o máximo que a gente não conseguir entrar em briga de poderes com os nossos filhos, de falar assim, eu sou seu pai, eu tenho autoridade, eu entendo da vida, e tudo isso está certo, pai, não estou falando que está errado. Mas quando a gente entra, né, numa discussão, tentando saber, falar que você é maior, já perdeu, né? Seu filho já não vai te ouvir, já perdeu. O que você queria trazer de ensinamento para ele, com a sua sabedoria, que eu sei que você tem, né? Você já perde aquela comunicação. Então, se você acolhe, se você traz aqui, filho, fala o que você acha. E depois você passa a redirecionar, né? Então, assim, agora eu vou te dizer, né? A minha experiência foi essa. E aí você não precisa falar nada para ele. Você não vai falar para ele que ele não pode fazer. Mas você já mostrou para ele que a sua experiência foi ruim. Se ele quiser tomar a decisão por aquela coisa, ele vai ter uma consequência ruim também. O que a gente não tem como, principalmente os adolescentes, né? A gente esconde tudo deles. Eu falo, né? Quando eu falei da automutilação, que acontece nos adolescentes, às vezes os pais falam assim, Maria, eu vou esconder tudo de que eles possam se cortar, eles possam Faca. utilizar, né, para se cortar. Eles vão e cortam com a unha. Eles vão e se Você arruma mordem. qualquer coisa, né? Até a caneta, tipo, né? Qualquer coisa. Então, não é você não querer ou você obrigar o seu filho a não fazer, né? É muito importante a gente começar uma conversa, né, sabendo que algumas coisas, a gente só vai ter essa efetividade de eles entenderem quando a gente parte de estar muito próximo deles. A gente ouve quem nos é próximo e quem a gente vê como referência de proximidade, de acolhimento, de afeto. E aí eu coloquei, né, que uma das partes um dos primeiros pontos é a gente saber assim, os nossos filhos são diferentes. Eles têm desenvolvimento, a cada parte do desenvolvimento deles é esperado algo deles e é esperado algo nosso.
né? Para que a gente possibilite esse desenvolvimento acontecer de uma forma saudável. Então, eu coloquei aqui algumas divisões, só pensando, 3 divisões gerais. Pensa assim, se você está me ouvindo agora, nos ouvindo agora, tem uma criança de 0 a 6 anos, é uma criança que está no desenvolvimento neuronal assim, enorme, está aprendendo muito. É um tempo de muito aprendizado. Ele assimila tudo que você quiser. Tudo. Isso envolve coisas ruins e coisas boas. Ele está assimilando tudo. E ele não sabe diferenciar, né, o que é bom do que é ruim. Nesse Não, ele momento, está tudo que ele vê para ele é legal. É igual quando assimilando, é certo? bebezinho que mama, que tudo que ele pega leva para a boca. Porque ele acha que tudo é gostoso como o leite que ele mama. Isso. Ele está assimilando tudo. Então, assim, se ele estiver num ambiente que ensine uma coisa ruim para ele está aprendendo. Se ele aprende roubo, aprende vamos dizer, a gente fala passar a perna, ter algumas mentiras, ele vai estar aprendendo como algo bem natural para a vida dele. Não vai ter conflito com uma mentira. Uma criança que aprendeu na infância a mentir, né, com referências de pessoas que estão perto. Mas nesse momento, é o momento de nós, pais, estarmos muito presentes, afetivamente, com contato físico, gente. Esse é um tempo de muito contato físico, de muito brincar. De 0 a 6 anos, o que a gente pode oferecer de melhor para os nossos filhos é o contato físico, de acolhimento mesmo, de dar colo, de estar perto, de abraçar, de beijar, de fazer as coisas e brincar com eles. Esse é um tempo de você poder aproveitar isso. Na brincadeira, você vai ensinar regra, você vai ensinar como que ele vai se comportar em tal lugar, como que a professora dele se comporta, você vai saber de tudo que está acontecendo na vida dele e mostrando referências que você quer ensinar, né? De como que ele vai pedir, por favor, de como que ele vai se desculpar, como que ele vai reparar, porque lá na brincadeira você está envolvendo tudo isso. E eu falo assim, esse é o tempo de brincar, porque vai chegar um dia que seu filho não vai querer brincar com você, né? E aí a gente quer brincar, né? Ah, meu filho não brinca mais, Maria. Mas vai chegar um tempo que ele não vai mais brincar realmente. Passou. Então você tem que aproveitar nessa fase. Seu filho vai pedir para você brincar e você vai estar cansado. Mas esse é o tempo de dedicação para isso, para você brincar, para você fazer muitas coisas manuais, para você estar muito presente fisicamente com ele, porque esse é a necessidade dele nesse momento. Aí vai chegar uma fase que eu coloquei aqui dos 6 aos 12, que ele vai começar a trabalhar com outras referências. Ele vai começar a ver a casa do amiguinho que ele foi dormir, ele vai começar a ir para a escola, ele vai conhecer outras realidades. Mas ele tem um apego muito grande pela sua casa, porque é lá que ele encontra diversão, é lá que ele estava brincando. E aí, nesse tempo, eu falo assim que a criança está muito presente os exemplos. Os exemplos, assim, ele te vê muito como uma pessoa que está trabalhando, o papai faz isso, a mamãe faz aquilo. O meu filho, vocês, né? Ele fala assim, mamãe, me leva lá na sua sala para a gente fazer uma live juntas. Eu ainda vou ter que fazer com ele esse mês. Ele está de férias. Me leva lá para fazer a live junto, porque ele vê. Esse é a presença dele e ele vê como uma referência. Se minha mãe faz, isso é muito bom. Então, todas as coisas, o filho começa a nos ver de uma forma diferente, com muito mais consciência, né? Mas tudo que você vai trazer como exemplo para ele nesse momento, seu, da sua esposa, do seu companheiro, ou da tia, da avó, de quem estiver em casa, vai ser uma referência muito grande para essa criança. E é uma parte também da gente cuidar da parte escolar, né? Não começa lá antes, mas assim, é uma parte muito mais marcada. Ele vai começar um aprendizado de um lugar que não é só sua casa. Lembre disso. Esse é o momento que o seu filho vai ter contato com outros mundos. Que você vai trazer ele para perto, porque a sua casa é um ambiente muito bom. Ele vai conhecer outros lugares, mas ele vai ter você como referência, né? Você continua, eu coloquei aqui, esse é o tempo dele sair um pouquinho, mas ele ainda vai estar presente com você. Aí, quando chega dos 12, a gente vai colocar até os 18,
dos 12 aos 16, eu falo que eles começam já a trabalhar, fazer outras coisas, é um tempo que o seu filho não vai mais brincar com você, né? Quando eu falo dos 6 aos 12, é o tempo do nosso filho querer ficar com a gente, ele querer fazer as coisas do nosso trabalho, querer se envolver com algumas coisas. E esse é o tempo de você se envolver com as coisas do seu filho, né? Porque ele não vai mais querer brincar, mas é um tempo de você proporcionar coisas que o mundo do adolescente vive, né? Então, esse é o tempo de você realmente fazer o inverso. Você vai se colocar à disposição do seu filho nesse tempo. Pode falar, Fernando. E só uma observação, quando a criança é pequena, a gente briga para ele não falar, né? Vai ficar quieto, põe ele para fazer alguma coisa. Aí quando ele chega na adolescência, dos 13 para cima, a gente fala assim, essa criança não fala, né? Esse adolescente não se comunica. Mas ouviu a infância inteira para ficar quieto. E aí, quando chega na adolescência, você quer ouvir. E realmente é o que você falou. A gente quer brincar com ele, e aí agora a gente quer que ele fique em casa fazendo o quê com a gente? Brincando. Não vai. Né? Ele não vai. E é bem uma oportunidade que nós temos, né? Por exemplo, que nem você falou, essa fase dos 6 aos 12 que ainda está dentro de casa, começa a ir para a escolinha. Aí ele vai vir da escola com as referências e falou, olha, eu aprendi isso, olha, eu aprendi aquilo outro. E é a oportunidade que nós, pais, temos para reforçar o que ele aprendeu de bom e tirar o que, por um acaso, se algum lar não compreende alguma coisa, não quer, então, tipo, tira isso de perto. Tipo, aprendi uma palavra errada, então é uma oportunidade que você tem de ensinar a palavra certa e trazer o conhecimento. E sem contar que você se torna, como nós estamos falando, como a doutora está falando, ser a referência do teu filho. Que a partir do momento que você é a referência do teu filho para tirar dúvida, seu filho nunca vai ter medo de chegar em você e falar assim, pai, eu ouvi isso. Pai, eu ouvi isso aqui ou qualquer outro assunto, o que o senhor acha? Eu tenho dúvida. E aí vai trazendo conteúdo. Se a gente não falar, não estar presente, não acompanhar, até as dúvidas, porque nesse momento é as dúvidas que vão aparecer. Por que isso? Por que aquilo outro? Por quê? Que é o terror de um monte de pai. Né? Quando começa os porquês, os pais ficam horrorizados. Pode falar. Não, e é isso. Se a gente não responde, a gente não ganha a oportunidade deles acreditarem no que a gente fala, porque a gente fica com preguiça de responder. Né? E aí, quando a gente quer que eles nos perguntem, eles passam a não nos perguntar mais, porque meu pai não estava nem aí para mim. Quantas vezes eu quis perguntar para ele e ele não me respondeu? Né? Então, são coisas mínimas, gente, eu tenho falado, assim, você vai adaptar isso ao que você tem na sua casa, não é uma condição, essas situações, mas observa, que é isso que normalmente acontece, depois lá na frente a gente vai falar, mas eles não ligam mais porque a gente fala. O adolescente tem esse distanciamento, e é natural, ele vai em busca de referências que vai ser para o resto da vida dele. Mas o alicerce continua ali, né? Eu falo assim que meus pais foram trampolins para mim, para chegar onde eu cheguei aqui. Mas eu tive que sair de lá. Não queira que seu filho vá ficar a vida inteira com você, né? Mas se você é um bom alicerce, ele vai crescer a partir disso, tá? Você vai sentir essa segurança. A gente fica meio com medo, mas a gente sente segurança depois quando a gente olha para os nossos filhos. Eu fiz uma live com a minha mãe esses dias, perto do Dia das Mães, e disso ela sente segurança de ver hoje, meus irmãos, tudo que a gente construiu. Né? Ela é professora, ela é pedagoga também de formação, ela é doutora mesmo, viu, Fernanda? E aí, assim, de tudo que ela nos ensinou, né, de saber que agora eles vão ter as dificuldades deles, igual eu falei, eu não vivo uma vida perfeita, mas ela tem segurança que emocionalmente, né, a gente vai continuar bem, que não vai ter. Isso é para os nossos filhos. Então, viva cada parte do desenvolvimento do seu filho da forma adequada. Não espere que o seu filho vai entender, né, com 12 anos, o que ele vai entender com 6 anos. É o que eu falei, uma criança muito pequena, ele entende afeto, ele entende tempo de qualidade com ele. Né? Não adianta você falar para ele que gosta muito, mas você não brinca com ele, sendo que a demonstração de importância para ele nesse momento é o brincar. Se você gosta muito de um adolescente, fala que ama muito ele, mas não para ouvir, para dar atenção ao mundo dele, a um corte de cabelo que ele quer, a um filme que ele quer assistir, a uma música que ele quer ver naquele momento, e você não passa a estar com ele naquele momento,
né? Porque a gente acha que é muito distante do nosso mundo e tem algumas palavras diferentes. Se você não passa a estar com ele naquele momento, não importa para ele o que você vai falar, porque você não está fazendo parte do mundo dele. E não estou falando aqui que temos que ser amiguinhos dos nossos filhos, tá? Que é totalmente diferente. Nós continuamos sendo a referência de pais e mães, né? De pessoas que vai realmente estar à frente, os olhos, eu falo, à frente dos nossos filhos. Mas eles precisam disso, isso faz parte do desenvolvimento deles naquele momento. Eles vão ter uns grupos, como é que a gente vai ter adolescentes que a gente não quer que os amigos participem da vida deles, ou não quer que eles participem das nossas vidas, né? Então, os adolescentes vão estar com amigos e que você permita e esteja perto desses amigos, né? Que seja a sua casa uma casa que os amigos possam sentir a vontade de estar, que você vai levar eles nos eventos, que você seja o pai que eles conheçam. Isso é o que o seu filho vai precisar na adolescência, porque eles vão ter vários conflitos, eles vão ter vários internos mesmo, não é porque você pode ser a família mais adequada possível, o seu filho vai passar por essa fase. Né? E a gente tem que estar sabendo que isso vai acontecer, que não é que o nosso filho não gosta da gente, tá? Ele vai passar por essa fase também. E muitas vezes nós pais pensamos que, tipo assim, não, se a gente preservar, escolher os amigos, escolher os lugares que frequenta, que nossos filhos não vão ter, né, problemas, não vão passar por essa fase. Só que é uma fase humana, não é uma fase de escolha. Se ele não passar agora na adolescência ou na infância, nas fases, quando ele chegar na fase adulto, aí ele vai parar num consultório psicológico para voltar lá atrás e repor essa fase que faltou. Infelizmente, a gente está falando de um assunto voltado para a atenção de pais para criança, mas estamos falando de dois profissionais aqui, né? Eu vou chegar lá com essa nomenclatura de psicólogo amanhã, mas tratando exatamente isso, a dor ou até mesmo as coisas que faltaram na infância, principalmente afeto, uma coisa que é falta na infância e destrói o casamento no futuro, porque não reconhece um carinho, não reconhece um eu te amo só de presença. E quantas pessoas, vou falar no papel homem, né? Quantos homens hoje de casa querendo uma mãe, não uma esposa, querendo alguém que auxilie, porque na infância faltou, tipo, uma atenção adequada, um direcionamento, aí já avançando até para o próximo nível, né? Dos sentimentos. Porque aí nós temos, já são 9:06, e eu quero que você não consiga terminar, tá? Todo o repertório, já marquei algumas coisas aqui, ó, porque aí, assim você volta. Verdade? Meu Deus. Só fazendo uma observação aqui de tudo que a doutora falou até agora das fases, tá? Não misture fase, por favor, você pai. Eu tô falando, né, junto com a doutora aqui, não misture fase. Conversar com um adolescente de 12 anos é diferente de você conversar com uma criança de 6, de 5, de 7 anos. É muito diferente. Então, eu sei que a gente vira um padrão para conversar com nossos filhos. Nós queremos que os de 5 façam o que de 14 faz. Mas isso não existe. Então, o que você precisa é parar e entender que existe fase para se comunicar com seus filhos. Porque o de 14 você cobra a responsabilidade, ajudar a ir para casa, fazer um monte de coisa e tudo. E o pequeno, você deixa ele brincar, você deixa ele solto. Só que se você já desde pequenininho não for caminhando, já ensinando algumas coisinhas, quando ele chegar lá aos 12 anos de idade, você vai brigar muito com ele para ele te ajudar em casa. E aí vai começar os conflitos, que é o que a gente está falando. Tenta já comunicar certinho, né, doutora? Isso, e assim, a comunicação, às vezes que a gente talvez mais peque, né, vamos colocar esse termo, mas assim, a gente comunica com os nossos filhos achando que a gente está comunicando com outro adulto. Não é nem só uma comparação de 14 para 12 para 6. A gente espera do 14 o adulto, a gente espera de 6 um adulto, a gente espera de 3 um adulto. Sendo que nem nós conseguimos manter uma coerência, às vezes, de sentimentos e de comportamento, e a gente espera que mas eles fizeram de novo. Quantas vezes a gente repete erro? Quantas? Eu repito vários erros. Né? Então, assim, e aí a gente quer esperar que uma criança de 6 anos, uma vez a gente ensine e nunca mais ele passa. Né? Mas eu falei de novo para ele, eu falo 1.000 vezes. Eu falei, então você vai continuando falando mais 1.000. Né? Porque não foi. Se para nós, eu tenho 35 anos, ainda cometo um modelo de muitos anos atrás, imagina.
né? Uma criança que começou, que está com vários estímulos, que não consegue focar atenção naquilo, e ele vai errar. Super natural. Isso não tira a possibilidade que os nossos filhos têm de aprender. Eles vão estar aprendendo nessas fases. Então, eu ensino meu filho. A minha filha, desde os 3 anos, ela ajuda já em coisas da casa. Meu filho, de 6 anos, ajuda em coisas da casa. Exatamente para quando eles cheguem com 12 anos, eles ajudem nas atividades da casa. Né? Porque senão também não foi um ensinamento assim, mas a cobrança, o que é esperado é diferente. Eu falo assim, o que é esperado é diferente do que é possível. Então, a gente tem que nivelar isso. A gente dá a habilidade, a gente dá o comando. Mas o nosso filho de 3 anos não vai conseguir passar 4 horas sentado na frente de alguém na igreja ouvindo. Não vai. Isso não é capacidade motora cognitiva de uma criança de 4 anos. Então, essas diferenças que a gente precisa entender e saber, porque você vai dando comandos diferentes, tempos diferentes para cada um. Mesmo que você tenha 3, você vai ter que ter tempos diferentes para cada um. Você vai entendendo um pouquinho melhor o mundo de cada um, que não é, e que é super diferente do que você foi com 14. Né? Os princípios continuam, mas há muitas mudanças. Muitas diferenças da minha adolescência, da minha infância, do que a infância dos meus filhos. Eu vivi uma infância de sítio, os meus filhos não. Né? Então, assim, é muito diferente o que eles viveram. Eu não posso querer que agora eles saibam. Não tem, porque não é o que eu consigo proporcionar e não é a vivência deles. E tá tudo bem, eles vão viver essa infância, com muitas coisas boas, mas vai ser diferente da minha. Você quer Só uma falar? observação, doutora. Eu também tive uma infância, eu vou falar assim, difícil, olhando hoje para trás. Mas lá eu não podia reconhecer isso porque eu não tinha a inteligência que eu tenho hoje. E aí eu tento trazer para os meus filhos diferentes, só que sem perder o controle. Porque uma coisa é não ter, vamos colocar assim, se por um acaso na minha infância eu apanhei, minha mãe me cobrou demais, era mais rígida, não teve muito tempo comigo, me tratou de uma forma. Hoje eu trato meus filhos de forma diferente, mas sem perder o controle disso. Porque senão a gente acaba criando, né, fazendo assim, vamos educar do jeito que educa hoje, século XXI. É completamente diferente do que a gente viveu. Só que aí, se você não estiver em contato com o teu filho, que é o que a gente está tanto falando aqui, ó, afeto com o teu filho, contato com ele, tá? Você não precisa necessariamente ficar pegando cinta para tudo, mas você precisa mostrar para ele que você tá ali do lado dele e você é a pessoa que vai falar, ó, que isso é bom e isso não é. Se não, tipo assim, se você não trazer essa educação, aí a gente vê muitos filhos passando por cima dos pais e não respeitando e não ouvindo. Porque não é, porque não posso educar, não, você sempre pode educar. A questão é como você direciona isso, que não procurou ajuda, não conversou com alguém que poderia te dar um conselho para direcionar isso e falar dessas coisas. Tem um livro que eu indico para vocês que é Disciplina Sem Drama. E os autores trazem isso, né? A gente precisa, é nossa responsabilidade disciplinar. E o que é disciplinar? Ensinar habilidades para eles conviverem no ambiente social, para eles conviverem com eles mesmos, em comunidade. Isso é necessário. Regras e limites é necessário a todo momento, faz parte do desenvolvimento infantil. Mas como colocamos regras e limites, como disciplinamos é que mudamos. É que vimos que os nossos pais faziam o que eles tinham como entendimento naquele momento e nós podemos fazer diferente. Mas os princípios continuaram. É nossa responsabilidade ensinar regras e limites. Né? Isso é convivência social para os nossos filhos. Eles vão ter dificuldade socialmente para frente se eles não aprenderem esses princípios de regras e limites, de convivência, de saber do outro. Né? Então, um ponto que eu não sei se eu começo, Fernando, se eu deixo o pessoal falar, porque vai ver a gente acaba. Será que alguém quer trazer alguma coisa? Porque a gente encerrou um pouco esse tema. Quem quer trazer? Você fala das perguntas, né? Isso, porque eu acho que vai faltar 20 minutinhos. Eu acho que a gente não vai ter, mas se eu ficar entrando em outro ponto, vai ser para outra live mesmo. Tá, eu vou preparar as perguntas. Enquanto isso, só faz uma observação acerca de expressar sentimento.
Isso é uma Tá coisa que bom, eu pesquisei bastante em alguns países e você fala muito disso, que é a tá. importância, além de identificar, nomear e você poder expressar. E aí eu Isso. já vou a essas perguntas. Quando a gente fala de conflitos, então está muito envolvendo a comunicação, envolvendo o que a gente sentiu, o que a gente não conseguiu comunicar, né? E o que o outro não conseguiu entender do que a gente estava sentindo. Então, eu sempre trabalho nos atendimentos, nas orientações de pais, a gente saber assim, a gente precisa ensinar os nossos filhos, primeiro, eles reconhecerem o que eles estão sentindo. Os nossos filhos, às vezes, só sabem que ficou triste e feliz. Eles não sabem quando estão frustrados, quando foi raiva, quando foi dor, quando eles estão angustiados, que é uma sensação, às vezes, na barriguinha diferente, assim, quando é Tá doendo ansiedade. aqui, né? Só fala assim, né? Tá doendo aqui, né? E não fala o que que é. E às vezes eles falam na barriga mesmo, sabe? Ficou meio estranho, minha barriga assim, tava a sensação de frio, ficou com uma dor. Então, tudo isso a gente precisa ensinar para a nossa criança. Eles saberem o que eles estão sentindo, eles nomearem, vai ser muito mais fácil para a comunicação e para a vida deles, eles saberem nomear e expressar sentimentos. A expressão de sentimentos acontece de várias formas, mas a forma que eu sempre trabalho é da gente poder falar sobre os sentimentos. A gente expressa dando um beijo, a gente expressa fazendo um presente, a gente expressa de várias maneiras, mas a palavra tem um poder diferente, né? Gera para gente, né? O nosso cérebro entende. Você vai trabalhando, ó, tá lá o cérebro ali atrás, o desenho, parece um pouco, né? Mas quando a gente passa, né, de entregar, por exemplo, um presente aqui, que a gente vai trabalhar com o cérebro do lado direito, que é uma emoção naquele momento, quando a gente declara isso, a gente fala, a gente se expressa, a gente está trabalhando com o cérebro do nosso filho também, desenvolvendo uma parte que ele vai saber o que é aquilo, ele vai generalizar para outras situações, ele vai entender, ah, naquele momento era isso, nesse momento era aquilo. E principalmente que os sentimentos são nossos. Então, são nossa responsabilidade os nossos sentimentos. Os sentimentos são estados. E os sentimentos, eles vêm e eles vão. Então, a gente também precisa ensinar para os nossos filhos isso. Filho, você hoje está dessa maneira. Você não é essa maneira. Você não é ansioso. Você está ansioso. Você não é. Teve uma criança hoje, o que ele tinha falado para mim? Como se ele desse trabalho, assim. Ele falou, se eu perguntar para a sua escola, eu perguntei para ele o que a sua escola ia falar. Ele falou assim, dou trabalho. E eu estava explicando isso para ele, mas você sabe que isso é o que você hoje está fazendo? Esse é o seu comportamento de hoje. Amanhã não quer dizer que esse comportamento vai continuar. Então, os nossos filhos, e ter essa consideração é abrir possibilidades para eles, deles hoje eles estarem muito angustiados, mas amanhã isso pode passar, desde que a gente faça alguma coisa, é claro. Né? Isso é um estado, isso vai passar. Normalmente, os sentimentos são segundos, gente. E em segundos a gente toma uma decisão muito ruim, às vezes. Em segundos a gente bate, em segundos a gente grita, em segundos a gente xinga, mas são segundos. Se a gente conseguisse respirar 10 vezes profundamente nesse momento, já evitaria muitas coisas. Né? Então, esses são aprendizados que a gente só está pincelando aqui, mas que você pode trazer mais profundamente para sua família, para sua criança, para o seu adolescente, para você, para sua vida. Você consegue expressar para o seu filho o sentimento? Você consegue dizer para ele o que aconteceu com você? Você não precisa se envergonhar, você não precisa. Ah, essa não é a conversa que eu tenho com meu filho. Se eu estou chorando, já chorei várias vezes. Meus filhos viram. Eu falo para eles o que eu estou sentindo naquele momento. Uma hora foi um luto, outra hora eu estava com raiva. Então, assim, por que que aconteceu aquela situação? Quando eu falo, eu já normalmente abaixa essa sensação e eu não preciso passar para ação, né? Porque eu consegui passar para uma parte do cérebro que processou aquilo e que vai me dar um comando diferente do que só reagir. O direito, nosso cérebro do lado direito, ele é muito ligado à reação, porque é o cérebro primitivo que nos deixa seguro, né? Então eu tenho que saber que eu tenho que continuar vivo. Quando a gente se sente acuado, quando a gente normalmente vai reagir.
E normalmente o conflito acontece nisso, né? São pessoas tentando conflitos de poderes e que estão se sentindo acuados as duas partes e que aí só reagem e não resolve o problema. Só aumentou, né? Porque outro dia você tem mais coisas para resolver ainda, tá? Você quer Fato. colocar aí? Tá. A primeira pergunta que veio foi da Ariane. Ariane, obrigado por participar e se expor ali falando, tá? Fazendo a pergunta. Ela colocou assim: vejo que depois do confinamento as crianças ficaram mais agressivas, né? Isso é a fala dela. E aí eu deixo para você, por favor. Talvez, o que primeiro a gente precisa? Às vezes a gente precisa também diferenciar o que é agressividade, o que é irritabilidade, que são diferentes, tá? A agressividade é mais direcionada ao outro, tá? E a irritabilidade, às vezes, ficou mais irritado, você, você viu que ele respondeu diferente, seco, e isso acontece mesmo, aconteceu. A gente tem visto várias reações por causa dessa pandemia, não porque só ficaram em casa, mas a gente não conseguiu dar outros tipos de estímulo dentro dessa casa. A nossa criança, principalmente os pequenininhos, eles têm uma parte motora muito grande e a gente não conseguiu fazer isso nesse período. Então, a gente não conseguiu deixar eles gastarem energia, né, colocarem foco em outras coisas, a não ser nos nossos relacionamentos. Então, você também, provavelmente, mãe, eu vivi isso. A gente ficou mais irritadíssima, a gente ficou mais, vamos dizer, um pouco menos paciente do que talvez a gente via antes, porque antes eu via meus filhos cedinho e via no final da tarde. Agora é todo dia, toda hora que a gente vai, eu sei que vai estar lá. Então, essas coisas aconteceram. E o que eu vou falar para você? Observa, se tiver continuando, aumentando isso, você precisa ir para uma avaliação, entender, porque a pandemia vai passar, vamos dizer. Algumas coisas tendem, só aflorou algumas situações que já poderiam estar aí, já com seu filho também. Só uma observação minha, nesse caso, a gente tem a mania de querer tratar os nossos filhos como adultos, como já foi falado lá atrás, né? E aí a gente quer compará-los com os adultos. Então ele tem que ver que eu estou ocupado e entender que eu estou ocupado. Mas nossos filhos não sabem fazer isso. Então eles vêm na live, né? Que nem você falou, tem hora que ele entra aqui, ó, na live, participa das minhas conversas em reuniões com pessoas, aí eles entram, eu apresento, ó, esse aqui é o Fernandinho, esse aqui é o Dominique, né? Porque tem hora que não tem jeito. E te chama para tudo, é muito legal, né? Parece engraçado que eu tô falando como pai, e geralmente é as mães que falam, né? Só chama mãe, 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 nem chama pai. Então aqui em casa é um pouquinho diferente, tudo é pai, 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 mas é legal, eu amo isso. Eu amo poder fazer parte desses momentos com meus filhos. Tem hora que eu falo, ó, segura um pouquinho aí que eu tô terminando aqui de fazer um e-mail, eu tô atendendo alguém, daqui a pouco eu vou lá falar com você. É você também aprender a ter a resposta plausível. E uma das coisas que a doutora falou, as crianças querem brincar, querem se divertir. E muitas vezes nós prendemos nossos filhos porque nós achamos que eles vão se machucar, que vai acontecer alguma coisa. E aí o seu medo fala mais alto, e aí você prende teu filho na sala, e aí o teu filho não gastou energia, que vai fazer ele ficar acordado de noite, vai virar uma guerra dentro dele. Televisão, para ele ficar um pouco mais parado. Só que aí a hora que ele desliga a televisão, não sei com vocês, aqui em casa é assim, tá? Oi? Tem hora para tem aqui em casa é assim, tem hora para desligar a TV. Mas parece que a hora de desligar a TV é a hora que eles acordaram, gente. Porque aí eles levantam da sala e quer correr, quer brincar. Aí você fica assim, gente, mas tá na hora de dormir, não tá na hora de ficar pulando, saltitando. Mas é a minha hora de dormir. Que é a sacada de pai. É a minha hora, porque eu no outro dia vou acordar cedo e tô preocupado com o que eu tenho que fazer. Os nossos filhos não, se eles não gastaram energia antes, agora que saiu da frente da televisão, corpo e movimento. São fatores, né? São misturas de fatores para falar que as crianças estão mais ansiosas, sim. Mas quando eu vejo as avaliações, não são crianças, desculpa, gente, são crianças que já tinham alguma predisposição para essas situações, tá? Não é assim, tava tudo muito, muito, muito normal. Quando eu vou falar com as mães, elas falam, já era um pouco mais ansioso, mas depois da pandemia, já era meio irritado, mas depois agora ele está mais agressivo, eu tenho visto uma diferença. A gente vai ver algumas coisas assim, que não é de um ano para o outro.
né? É um aprendizado que já está vindo com os nossos filhos e que também, o que é muito importante, o seu filho pode aprender daqui para frente coisas novas, tá? Ele pode aprender sim a lidar com a sociedade, com essa irritabilidade, com essa agressividade, sim. Tá, uma observação da Ana, já mudando, tá? A Ana fala assim, de dar uma atenção para o adulto, que é uma coisa importante. Quando você não conseguir mais comunicar, liga para a doutora, tá? Maria Rodrigues, tá lá, @Maria Rodrigues, PC, né? Maria Rodrigues, chama ela, fala para ela, olha, eu preciso de ajuda, aprenda realmente a reconhecer quando você não conseguir e peça ajuda. Isso mesmo. Eu também peço, gente, não é assim, né? Não vou dar conta de tudo. Eu falo, teve dificuldade com algumas coisas em casa, eu vou pedir ajuda. Teve dificuldade com a fome, eu fui pedir ajuda. Não tem, né? Acho que enquanto maturidade do adulto, a gente tem que saber isso. Nós somos maduros o suficiente para saber, porque a gente fala assim, ó, para o nosso filho, pede ajuda quando você não sabe. Por que você quis fazer sozinho e depois quebrou? E aí, quando a gente não sabe fazer sozinho, a gente quer se virar e quebrar. Verdade. A gente fala isso o tempo inteiro, isso é muito verdade. Que a gente fala isso para nossos filhos, tipo, por que não pediu ajuda? Por que não pediu ajuda? Aí quando você tá no problema, você não pede ajuda. Você não para ver. Mas, ó, Né? fazendo, fazendo mais uma referência do livro, Disciplina Sem Drama, conheci Então, através de você, achei perfeito, tá? Fala uma linguagem muito aberta dos nossos dias, e isso é muito importante. Eu recomendo que você leia, tá? E outra, não é ler para ser pai. Pai você já é. É ler para ser um pai melhor. Tá? É você realmente compreender o que acontece e qual é o momento dos teus filhos. Para daí você poder falar, opa, agora sim, vamos falar disso, vamos falar daquilo outro. Porque realmente é uma experiência para mim, vou falar assim, maravilhosa. Ser pai é perfeito. Tá? Ser pai, ser protetor, proteger, zelar, ter medo, tá bom? Minha mocinha tá com 14, vai fazer 15. Aí o pessoal já fica assim, nossa, ela não vai namorar, ela vai namorar. Aí que tá. Só que ela vai namorar na hora certa, né? No momento certo, pra ela, não pra mim. Que essa é a sacada legal de você ser um pai, vou falar assim, consciente. Não um pai fantasia, que você quer proibir tudo, quando na verdade você não consegue proibir. E aí você acaba afastando teus filhos em vez de aproximar pra você. Fernando, porque eles estão aprendendo com as experiências. E quem não vive as experiências, é claro que cada fase do desenvolvimento vai ter sua experiência. Quem não anda, quem não engatinha, sabe assim, não começa a dar os primeiros passos, tem gente que não engatinha, né? Mas começa a dar os primeiros passos e não anda. Então não tem. A gente vai ter que viver com as nossas limitações, com as nossas ansiedades, com os nossos medos, e eles vão lidar com eles. A gente só não pode misturar as coisas, colocar os nossos medos para eles e também trazer os medos deles para nós. Né? É o deles, a gente tenta lidar com o medo deles, mas não tem que ser nosso. Né? A Eu, gente eu, tem eu já fiz uma observação, aí você me fala se eu falei errado. Mas eu já falei para uma mãe que, numa conversa, não foi atendimento, né? Foi uma conversa, e ela falou, estava comentando que a filha estava triste, saindo e curtindo uma determinada festa. Aí eu virei para ela e falei assim, mas você já parou para pensar por que, que ela gosta disso? Não, eu falei assim, filha, vai lá com ela no shopping. A blusa que ela comprar, você compra igual. O short que ela comprar, você compra igual. E vai com ela se divertir, filha. Vai ver o que ela está aprendendo. Normalmente nossos filhos querem buscar algo que é bom para eles. E a gente, por não ter mais o convívio, não sair mais, não ter o social, porque agora a gente só trabalha. Nosso social é é, chazinho dentro de casa. é, E aí, nossos filhos não crescem desse jeito. E na nossa adolescência, ou você fala também, Fernando, você lembra o que você gostava na sua adolescência? Eu faço muito essa consideração. Eles falam bem assim, o meu filho está dando muito trabalho na adolescência. Eu falei, como que foi a sua? Me fala, como que foi a sua? Você se lembra do que você gostava? Você gostava da mesma coisa que seu pai? Você achava, você votou pro mesmo presidente que seu pai votou? Você gostava das mesmas coisas que seu pai votava? Gostava da mesma banda, da mesma roupa? Não era, né? E isso não fez você ser distante do seu pai. Eu falo que é isso, assim, tem que ter a disciplina. A gente tem que aprender a ensiná-los a respeitar, sim, a honrar, né, os nossos pais, as nossas mães. Mas o maior, assim, a gente poder tê-los perto.
acolher. Isso vai trazer eles a sempre saber que ali é o lugar que é alicerce para eles, mesmo que eles errarem. A gente errou também. Então, a gente não pode achar que os nossos filhos não vão viver a vida real, né, que a gente falou. Tá. Eles vão viver. 2 minutinhos para dar 1 hora. Eu não sei se a live vai acabar, tá? Em 1 hora. Tá, Se não acabar, que tem hora que ela permite ir além, obrigado, viu, por você presente. Eu tenho bom, uma afirmação aqui da Isolina, que é uma moça que é psicóloga também, tá? Que já passou bom, com as aulas conosco, e eu conheci ela na faculdade, e ela colocou chamar a atenção dos pais através do comportamento ruim, que é uma coisa que nós já abordamos um pouco antes, que nós falamos, que nossos filhos vão imitar e ver, vou falar assim, imitar repetidamente tudo que a gente faz na frente deles. Então, sendo bom ou ruim, eles não sabem medir isso. Então, é uma consequência disso. a gente vai falar dos neurônios espelhos, lá no livro, acho que no cérebro da criança que traz isso. Não sei se lá também traz, mas assim, eles estão vendo, eles estão agindo praticamente bem parecidos e reagindo bem praticamente, bem próximos do que nós também. Então, tudo que você faz está sendo visto. Não adianta o que você fala, que você está fazendo está sendo visto, mesmo que o que você fala é diferente. Então, quando falou de comportamento também inadequado, eu lembrei de uma coisa, que às vezes a gente também dá muita atenção para o comportamento inadequado dos nossos filhos e esquece de elogiar o comportamento positivo. Quanto mais a gente Verdade. reforça o comportamento que a gente deseja, reforça é o quê? Você vai dar um estímulo para aquela situação e ela tende a continuar. Aquele comportamento tende a continuar. Então, reforce o que você quer que continue na vida dos seus filhos e na sua vida. O que você não quer que continue, esquece. Tenta deixar mais lá, orienta, mas não dá muito foco. O seu foco é o comportamento adequado, é a diversão em família, é o que você quer ensinar para o seu filho. E aí você vai ver que seu filho vai diminuir o que você não deseja. Né? Você não vai precisar ficar, senão a gente fica assim, tirou 5, tirou 5, tirou 5, tirou 5. Aí quando tira 10, não fez mais que sua obrigação. Odeio Gente, isso. sabe isso? Não é sua obrigação. Se você trabalha isso, se o seu chefe falar isso para você, como é que você ia se sentir? Né? Eu vejo alguém falar isso, eu fico assim, angustiado, porque assim, nossa, eu gostaria muito de tirasse 10, eu queria fazer festa, se bobear, fazer bolo mesmo, e comemorar, porque vou estimular ele cada vez mais a tirar notas positivas. Diferente de falar é obrigação, aí perde a motivação até para fazer as coisas. E eles, assim, ó, eles não têm um objetivo ainda tão longe, né? Eles não conseguem visualizar essa coisa distante. Então, para eles, se eu reprovar esse ano mesmo, tô nem aí. Tô com Antes de isso mesmo. pandemia, eu tenho ouvido muito, viu? Se eu reprovar mesmo, tô nem aí. Vou fazer de Eu novo. aproveitei também. Eu aproveitei para compartilhar alguns livros meus para meus filhos lerem, né? Sentar lá com eles e poder ler com eles, mostrar que é necessário aprender algumas coisas. Mostrei um canal que falar assim, só abrindo, finalzinho. A Isolina agradeceu, falou que o tema muito importante para esse momento, tá? Então, parabéns para você. Ah, E hoje pego meus filhos e falo, ó, você tem dúvida em português? Vai lá no YouTube, pega lá, ó, pega a matéria que você está estudando, entra lá no YouTube e coloca lá, estou com dúvida para separar sílabas, um exemplo, tá? Nossa, vai ter vários professores ensinando, várias pessoas que fizeram lives e colocaram lá, fizeram vídeos e colocaram lá, e tipo, vai aprender. Então o YouTube não tem só coisa ruim, tem muita coisa boa também, só que você tem que saber direcionar, né, e conduzir para os nossos filhos aprenderem coisas boas. Uma última pergunta, tá? Aproveitando a história nos 32 minutos do segundo tempo. tá, Correção. Diga uma forma correta de correção física. tá. Não tem, ó, gente, não tem nenhuma forma correta de correção física, tá? Não tem. Então, assim, Não existe, não né, doutor? fazer, tá? Eu não estou julgando ninguém aqui. Eu faço grupo de mães que também já corrigiram. Eu sempre falo isso. Não quero te trazer nenhuma culpa, mas correção física não é adequado em nenhum momento. Se você não quer que na sua vida tenha uma correção física e que você acha alguém que fale para você que bateu em você porque te ama, a gente não vai ter uma correção física com os nossos filhos.
né? Porque não é correção que eles precisam aprender habilidades novas. Eles precisam aprender o que eles nem aprenderam ainda. Então, assim, não é corrigir, eles nem aprenderam. Você lembra? Assim, então, a gente precisa adequar aquela habilidade, como que eles estão expressando agressividade. A gente quer filhos que não briguem, não batam, não sejam agressivos, não xinguem, e a gente ensina para eles que a correção física é efetiva, faz eles pararem. E eles vão aprender também que se eles fizerem fisicamente algo com alguém, também vai parar aquilo que eles não querem naquele momento. Tá? Existem várias outras formas, não estou falando que se você usou, não usou, tá? Mas assim, existem formas mais efetivas de você ensinar filhos realmente, sem a necessidade disso e com disciplina. Eu sempre falo, eu sou muito exigente com os meus filhos, tá? Se vocês conhecerem. Eu sou exigente. Também eu tenho a minha filha mais nova, eu falo que ela veio para me ensinar muita coisa, tá? Principalmente a lidar com as minhas frustrações, porque eu falo assim, meu filho mais velho falou bem assim esses dias, nossa mãe, a Rebeca já aprendeu isso, né? Falo pra você ver, filho, de tanta gente falar, ela aprende, ela vai demorar um pouquinho mais do que foi ele, porque tem a personalidade dela, tem as coisas dela. Mas tudo isso a gente é ensino. Nenhum professor vai chegar na escola para te bater, para te ensinar. É ensino, né? É exemplo, é modelo. Isso vai ser mais forte. Eu sei que às vezes dá vontade, eu também já passei por essa situação de ver meu filho parar agora, sabe? Minha cabeça já tá, o menino tá pulando. A vontade de pegar, bate logo e faz ele parar, né? Mas isso é o ensino para agora. O que eu estou ensinando com ele? Eu estou ensinando ele a saber que ele precisa se regular, né? Que ele consegue parar, que ele consegue focar um pouco melhor. Não estou ensinando. Só ensinei ele a sentir dor e parar. Eu já usei algumas técnicas da psicologia aqui em casa, tá? A Sim, mais velha já sabe quando ela faz algo que eu não gostei, só pela carinha, sabe? E aí eu fui ensinar o pequeno. O que que é uma carinha feliz, o que que é uma carinha brava, o que que é uma carinha triste, porque é uma isso. forma de correção também. Sim, Sem você. precisar de que seja de uma cinta ou de um chinelo, mas você precisa não perder a autoridade. E a autoridade Isso. não se vem com bater, se vem com ensinar, ensinar corretamente. Vai ter dia que ele vai fazer e vai te chatear? Vai. E aí é você chegar para ele e falar, poxa, me chateou, tô triste por causa disso. Principalmente estou falando dentro das linguagens. Como eu citei no começo lá, né? Uma de 14, que já sabe, então eu posso brigar um pouquinho mais, já vai ter noção. O de 10, que já compreende, mas o de 4 não. O de 4, se ele me vê triste, ele senta aqui do meu lado e chora. Então, tipo assim, talvez se você aprender a lidar com a emoção do teu filho naquele momento, você vai perceber que vai ter dia que ele vai desobedecer e você vai chamar a atenção, tá? Que vai doer muito mais do que uma chinelada. Hoje minha mãe, quando fala pra mim, ó, presta atenção, ou me chama de Fernando, pronto. Tá? Já bate um Pronto. friozinho na barriga, já é o suficiente para me parar e perceber o que eu tô fazendo. Muitas vezes não é bater, muitas vezes é você realmente mostrar pro teu filho, ó, o dia que você tá contente, tá brincando, tá feliz, que é o que a gente falou das emoções. Quando a gente sabe identificar as emoções, tá tudo bem, tá tudo alegre. Opa, fechou a cara, falou um pouquinho mais bravo, você presta E atenção. Ó, quando eu te chamar pelo nome, social, né? Eles reconhecerem emoções do outro faz parte, realmente. Tem mais alguma coisa, Fernando? não, isso é só, né? É só um comentário, tá? Da Rayane, que ela colocou uma amiga, uma advogada e amiga, ela colocou aí no finalzinho, né? Que a mãe dela é famosa pela cara e por chamar atenção, jeito de chamar atenção em público, né? Tá. É, jeito de pai e mãe, às vezes, chamar atenção em público, ela coloca isso. Doutora, minha parte aqui, você está convidada mais vezes, tá? Eu Tá acredito que bom. essa live vai ainda ir mais longe. Vou compartilhar com ela bastante também, porque nós abordamos um conteúdo que é muito importante para os nossos dias de hoje. E não é só o dia de hoje por causa de pandemia, é os dias de hoje. Eu tenho 38, tá?
Você contou a tua idade no começo, eu não vou repetir, mas você contou. Quem quiser ouvir, saber, vai lá atrás para ouvir. Eu tenho 38 e aos 38 anos de idade eu continuo aprendendo, tá, sobre relacionamento, principalmente com a parte da psicologia. Nossa, vou falar, gostaria de ter feito psicologia lá atrás. Muita coisa na minha vida seria diferente, que eu ia observar as reações das pessoas não só pela fala, mas pelo comportamento, por tudo. Então é diferente hoje. Hoje você tem uma capacidade de entender uma criança, mesmo sem ser parente, sem ser ninguém, que você fala assim, pega um paciente novo que chegou no teu consultório hoje. Você tem várias formas de se comunicar com essa criança. Se os pais usassem pelo menos 2, 3 para observar o teu filho, nossa, ele pararia de se preocupar tanto em querer forjar o filho e ensinaria e educaria. Porque é o que acaba a gente fazendo, acaba você fazendo isso no consultório, né? Você vai acabar educando de novo, ensinando de novo e acolhendo a criança para ela aprender novamente. Mais uma vez, muito obrigado. Eu ainda tinha que levar um pão hoje para casa, mas acho que não vai dar tempo. Mas é para comer no café da manhã, tá? Porque eu saio amanhã cedo. Mas uma coisa que você falou, Fernanda, que assim, se eu fizesse essa escolha lá no passado, eu já teria uma compreensão diferente. E é isso que vai ficar nas nossas vidas dos nossos filhos. Às vezes eles não vão fazer uma boa escolha ou a melhor escolha lá, porque era aquilo que eles têm naquele momento. Mas o importante é que cada dia eles vão aprendendo coisas diferentes, até o ponto de saber, nossa, eu podia ter feito lá, mas agora eu posso fazer. Você começou agora. Isso é importante, é de saber que eles vai ter coisas que a gente quis fazer diferente, mas a gente não parou. A gente foi fazendo, até a gente escolher fazer isso, isso vai acontecer na vida dos nossos filhos. Então, não se martirize, não fique em cima dele, você errou, você errou, você errou, você errou, você errou. Tá tudo bem. Errou? Errou. Também não dá para esconder um erro. Mas e agora? O que a gente vai fazer a partir de agora? Né? Errou ou fiz uma escolha que eu poderia ter feito outra. Então, agora, qual que vai ser sua próxima? Isso é que é importante para a vida dos nossos filhos e nossa. Porque senão a gente considera também que a gente não tem mais jeito, né? Deixa eu encerrar. Verdade, né? Literalmente. E vou falar assim, a gente vai continuar falando dessa questão muito boa que é compartilhar esses conhecimentos. Principalmente falar entre pais e filhos, falar de relacionamento, falar desse convívio, né, entre pais e filhos. É um mundo a ser, vou falar assim, conhecido, né? Descoberto. É um mundo a ser descoberto. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Desculpa chamar de doutora, eu sei que eu tenho que chamar só de psicóloga, tá? Mas valorizo teu certificado e te dou, tá, todos os parabéns. E tem algumas pessoas mandando parabéns, que a live foi de conteúdo que ajudou bastante. Então, parabéns pelo conteúdo. E, mais uma vez, eu quero só reforçar todo o trabalho que você tem feito, tá? Sempre que eu posso, tô lá, tô assistindo, tô comentando, tô compartilhando, porque você faz um trabalho que é excepcional. Você está de parabéns, continua assim. Eu acredito que isso agrada muito você, porque você tem a paciência, tem o carinho e tem o compromisso de acordar cedo, tá? E está lá sempre compartilhando um desafio novo, uma coisa nova, uma reflexão entre pais e filhos. Eu aprendo muito contigo, tá? Eu continuo assim. Então, por favor, e vamos marcar as próximas lives. Tá bom, a gente marca. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Beijo. tá? Deixa eu Tchau, só tchau. falar para aqui, eu vou começar um programa de quinta-feira, de 15 em 15 dias. Segue lá na live com a fonoaudióloga Ana Paula Rosa, para a gente falar só de primeira infância, tá? Vai ser de 0 a 6 anos. Quem acompanha os conteúdos lá também, essa quinta-feira a gente dá início. Tá bom? Tá bom. Só reforçando, pessoal, não esqueça de falar te amo para os seus filhos. Tchau, tchau. Beijo.